Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo deste sábado, análise pós-jogo da vitória do Brasil por 4-1 em cima do Paraguai. Vamos analisar a segunda rodada da Copa América no grupo do Brasil. Antes eu peço para você deixar o seu like, é muito importante, vocês sabem, você que já me acompanha aqui há mais tempo, este é um canal que fala do Santos, que fala de Santos e majoritariamente esse é o nosso conteúdo. Mas eu resolvi começar esse projeto analisando os jogos do Brasil na Copa América. Então eu peço para que você deixe o seu like, é muito importante para o YouTube impulsionar esse vídeo. Quem sabe a gente alcança novos públicos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, diga aqui nos comentários, ó, tô chegando aqui pela primeira vez, gostei do seu comentário, vou me inscrever. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e fique ligado aqui na nossa programação. Amanhã, domingo, pré-jogo de Santos e Chapecoense e na segunda-feira, você já sabe. Acabou o jogo? Corre aqui para o nosso canal, participe comigo da nossa live pós-jogo de mais uma rodada do Santos na Série B. Vamos então começar a falar desse jogo do Brasil contra o Paraguai. O Brasil claramente jogou muito melhor, mostrou mais organização, mostrou mais pegadas, a individualidade dos jogadores funcionou mais. E aí nesse momento você vai dizer, André, mas você está exaltando uma vitória contra um time muito fraco. Bom, fraco por fraco, a seleção do Paraguai é fraca, mas a da Costa Rica é ainda mais. A diferença, por exemplo, o Paraguai tem jogadores que jogam na Premier League. O Almiron joga no Newcastle, que é o mesmo time do Bruno Guimarães, por exemplo. O garoto Enciso, que jogava ali por trás do centroavante do Paraguai, joga no Brighton, que fez uma boa campanha também na Premier League. Então é um time que tem peças mais qualificadas. O Alderete também, que fez o gol, embora tenha falhado no outro, joga na primeira divisão da Espanha, foi um dos destaques do campeonato espanhol. Então o time do Paraguai tem peças mais qualificadas. A diferença é que o Paraguai deixou o Brasil jogar porque jogou também. A Costa Rica estava satisfeita com o empate. O 0-0 para a Costa Rica estava suficiente. Tanto é verdade que quando acaba o jogo, os jogadores da Costa Rica comemoram como se tivesse vencido o Brasil. E como o Paraguai perdeu a primeira rodada para a Colômbia, o Paraguai precisava pontuar contra o Brasil para chegar com chances na última rodada. Então o Paraguai começou o jogo tentando algumas coisas, mas isso se acentuou quando o Brasil fez o primeiro gol, porque aí o Paraguai precisava pelo menos empatar o jogo e isso abriu espaço para o Brasil. O Brasil não teve muitos contra-ataques contra a Costa Rica, porque tinha toda hora um time fechado, um time trancado ali na defesa. E foi assim, por exemplo, que o Brasil levou perigo contra o Paraguai, aproveitando esses espaços. A jogada do pênalti do Lucas Paquetá, o primeiro que ele desperdiça, é um ataque do Paraguai, que o Brasil recupera a bola e contra-ataca. A bola bate na mão do zagueiro, pênalti que o Paquetá errou. Mas a gente precisa destacar a grande partida do Paquetá. Perdeu o pênalti, é verdade, mas ele deu 3 passes decisivos para os 3 gols do Brasil, cada um de uma forma. Ele acha o Vinícius Júnior no primeiro gol, falaremos do Vinícius já já. No segundo gol, ele lança uma bola que no bate e rebate sobra para o Rodrigo e aí no rebote o Savinho faz o gol. E o terceiro gol, a mesma coisa. Ele que espeta uma bola para o Rodrigo apostar corrida com o zagueiro não consegue afastar, o Vinícius acredita e ele faz o terceiro gol. Então o Paquetá foi fundamental e depois marcou o gol de pênalti, se redimindo, coroando a boa partida que ele fez. Falando de Vinícius Júnior, finalmente o Vinícius Júnior estreou com a camisa da seleção brasileira. Ele que vinha sendo muito cobrado por ser protagonista, por entregar na seleção brasileira algo parecido com o que ele entrega no Real Madrid. Para quem critica o Vinícius Júnior, para quem não gosta, estamos falando de um jogador que é 2 vezes bicampeão da Champions League, marcando gol nas 2 finais que disputou. Então um jogador da primeira prateleira da Europa, que merecidamente deve ser eleito o melhor do mundo. Se não for eleito, aí estamos falando de atrocidade, é coisa de fechar as entidades que dão esses prêmios individuais. Mas com a camisa do Brasil, o Vinícius ainda não tinha tido uma atuação de protagonista, uma atuação em que ele chamou a responsa e botou o jogo no bolso. Ontem contra o Paraguai foi assim. Ele teve mais liberdade para atacar, é claro que sempre saindo do corredor esquerdo, mas no jogo contra a Costa Rica eu achei um Vinícius Júnior muito preso na esquerda, sem contar com a ultrapassagem do Guilherme Arana, e ali muito preso numa marcação ferrenha da Costa Rica. É claro que o Wendel é um lateral com um perfil um pouco mais defensivo do que o Guilherme Arana, mas eu senti o Vinícius Júnior com mais liberdade para flutuar, e foi assim que ele botou o jogo no bolso, tentando desde o começo, acho até que exagerou um pouquinho,
dois lances tentando uma carretilha que não deu certo, mas ele tentou, né? Não é que ele fez isso para humilhar os paraguaios. Ele estava indo para cima, driblando, sendo ousado desde o começo do jogo. E aí fazia tempo que a gente não via os adversários do Brasil revoltados porque estavam sendo humilhados na bola, né? O Brasil que começou os últimos jogos numa sequência muito ruim, com desempenho muito fraco, finalmente, tomara que esteja de volta, esteja voltando a seleção brasileira que ganha na bola, ganha com superioridade e ainda irrita os seus adversários. Porque quase sempre aquele zagueirão brucutu que fica revoltado com uma pedalada, um rolinho, um chapéu, é o cabeça de bagre que está sendo humilhado. Então, uma excelente partida do Vinícius, uma partida de gente grande, finalmente estreou, finalmente teve uma partida como protagonista e que seja daí para mais, que ele consiga entregar na seleção brasileira o que ele entrega no Real Madrid, porque ele é um excelente jogador de clube, um jogador gigante, decisivo, impactante para o maior clube do mundo, Real Madrid. Os santistas que me perdoem, mas eu costumo dizer que o Santos é o segundo maior clube do mundo, atrás apenas do Real Madrid, e o Vinícius foi fundamental, né? O Brasil toma um gol no começo do segundo tempo, num bate-rebate ali, acho que a marcação do Brasil deu muito espaço, tem um rebote, a zaga não sai da área, fica ali afundada, e aí a intermediária do Brasil fica livre, o zagueiro Alderete mata no peito, dá um chute firme, mas eu acho que o Alisson poderia ter buscado aquela bola. O Alisson, que é muito criticado também por não repetir na seleção brasileira as atuações que ele tem com a camisa do Liverpool, que o credenciam como um dos melhores goleiros do planeta, acho que teve mais uma falha o Alisson. Não é uma falha grotesca, não é um frango, não é uma coisa assim para acabar a carreira do jogador, mas é incrível também como o Alisson não entrega na seleção o mesmo nível. Ele até toca na bola, claro, foi um chute firme, mas eu acho que dava para chegar ou fazer coisa melhor, né? E só para a gente fechar, no primeiro vídeo, analisando o jogo do Brasil contra a Costa Rica, eu critiquei bastante o Dorival, primeiro, por não dar liberdade para o Guilherme Arana avançar, por ele ter ficado muito tempo com uma dupla de volantes, João Gomes e Bruno Guimarães em campo, por ter feito demorado para colocar o Endrick, pelo menos da parte tática, do ponto de vista tático, dessa vez contra o Paraguai, o Dorival tem um mérito, né? Já que contra a Costa Rica o Brasil só atacou e a gente não pôde ver nenhum mecanismo defensivo da seleção brasileira, contra o Paraguai foi possível. Nas poucas vezes em que o Paraguai tentou atacar o Brasil, a gente percebeu que no começo na verdade o Brasil marcou o jogo inteiro com duas linhas de 4, o Vinícius e o Rodrigo lá na frente. Nos primeiros momentos, o João Gomes estava aberto pela esquerda, até para compensar, para o Vinícius Júnior não ter que voltar, e aí o João Gomes ajudaria o lateral esquerdo, o Wendel, e aí por dentro ficavam Paquetá e Bruno Guimarães. O Dorival percebeu rapidamente que era por ali que o Paraguai estava criando algumas jogadas na flutuação do Enciso, do Almiron, que trazia o jogo da ponta por dentro, viu que por ali podia se criar algum perigo para a seleção brasileira, fez um ajuste tático. Passou o João Gomes, que é um volante cabeça de área, por dentro para jogar ao lado do Bruno Guimarães, abriu o Paquetá, o Brasil começou a ter mais roubada de bola, mais consistência, mais proteção à sua entrada de área, e aí, com isso, até o próprio Paquetá cresceu na partida e o próprio João Gomes. O João Gomes no começo estava a bola queimando um pouco no pé dele, mas jogando na função dele, centralizado. Como jogador que rouba e dá um passe curto para começar a construção, acho que fez bem o Dorival nesse ajuste, teve uma leitura rápida, uma leitura precisa e deu resultado. O Brasil cresceu de produção a partir do momento em que o João Gomes passou para a faixa central. A única questão, o Endrick jogou jogou cerca de 12, 15 minutos, num jogo que já estava decidido. Eu ainda sinto falta de mais minutos para o Endrick, que pegou na bola 2, 3 vezes, sofreu uma falta e infelizmente o garoto não pôde participar. Acho que o Dorival precisa dar mais minutagens para esse menino, porque ele é uma promessa e eu acho que o Brasil precisa jogar com o centroavante, porque até aqui acho que o Brasil pode ainda potencializar os seus principais jogadores e eu não vejo o Rodrigo desempenhando a sua plenitude de futebol de falso 9. Então eu recuaria o Paquetá, deixaria o Rodrigo armando e testaria o Endrick na função de 9. Mas o Dorival vai ajustando. Contra o Paraguai o Brasil já jogou melhor do que contra a Costa Rica e na próxima terça-feira também às 22 horas pega a Colômbia no jogo que vai decidir quem termina em primeiro na chave. Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês e peço para que você comente o que você achou da seleção brasileira, o que você está achando do começo do trabalho do Dorival
Se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e fique ligado aqui na nossa programação. Voltamos a qualquer momento com qualquer informação urgente, mas caso contrário, amanhã, domingo, pré-jogo de Santos e Chapecoense, segunda-feira, o pós-jogo da partida na Vila Belmiro. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.